Vamos falar sobre esse assunto com a nossa analista de economia, Débora Oliveira. Tudo bom, Débora? Bom dia, Carol, para você e para todo mundo já nos acompanhando. Vamos falar de economia e política, né? Vamos lá, anda ali, ó, juntinhos. Pois é, no mesmo dia em que o Roberto Campos Neto, ele dá essa declaração, também tivemos a entrevista do presidente Lula e ele falou sobre Roberto Campos Neto. Trouxemos mais cedo para você aqui no Novo Dia. Se você ligou agora aqui conosco, eu vou só trazer a declaração, entre aspas, aqui do presidente da República. Segundo ele, Roberto Campos Neto enveredou para um caminho equivocado. Pois é. E aí, quando a gente tem uma pessoa como num cargo como Lula tem hoje, que é como presidente da República do Brasil, fazendo duras críticas, né, críticas diretas ao presidente do Banco Central e colocando em dúvida também a condição da política monetária do país, isso acaba de toda forma, Carol, aumentando e muito o risco, o prêmio de risco que a gente fala no mercado. Por que aumenta o prêmio de risco? Porque se está colocando em dúvida a política monetária de um país, qual é a credibilidade que isso vai ser gerada para um investidor que, sim, faz investimentos olhando para um futuro. Então, se ele não tem nenhuma estabilidade ou nenhuma certeza em relação à condução de uma política monetária, ou se essa política monetária ela é duvidosa, isso com certeza afasta ali os investidores. Isso com certeza também, quando a gente está falando de risco, gente, a gente também está falando de aumento de inflação. Então, por isso, inclusive, Campos Neto, em outras entrevistas e outras falas, ele também pontuou essa questão de que críticas dessa forma e colocar dúvida, e ele reforçou ainda há pouco, a gente estava ouvindo ali na entrevista, o posicionamento técnico do Banco Central. Porque quando você coloca dúvida sobre isso, você aumenta, sim, e dificulta o trabalho do Banco Central, que vai ter que lidar com a inflação, não somente porque teve um aumento de demanda no mercado ou teve alguma redução, mas porque também tem um prêmio de risco muito grande. E isso entra na conta do Banco Central. Entra na conta porque quando a gente fala de aumento de risco, a gente também está falando de um impacto no dólar. Porque se o investidor não tem, de novo, certeza, não tem clareza sobre o que está acontecendo, ou se é sempre duvidosa a percussão, ou seja, a trajetória da política monetária, automaticamente ele não vai colocar dinheiro aqui dentro. Vai colocar dinheiro em outros países em que ele tem uma certeza melhor sobre a condução da política monetária e sobre as contas. E até complementando, Débora, no outro momento dessa entrevista do presidente Lula, ele chega a mencionar o fato de que ele tem que trabalhar com um presidente do Banco Central por 2 anos que começou o seu trabalho no governo anterior. Exatamente, duramente ele criticando isso. Eu lembro que o Meirelles, ele chegou a falar em algum momento, alguma entrevista que eu vi dele desses dias, porque o Meirelles também já esteve no Banco Central, na Rádio CBN, exatamente, muito bem, Carol, falando sobre o fato da autonomia do Banco Central, do porquê que isso incomoda tanto o presidente Lula. Porque, na verdade, tira dele a autonomia de, olha, eu posso ou não demitir se ele não estiver me agradando. O Meirelles sempre teve autonomia para poder atuar à frente do Banco Central, mas o presidente Lula tinha na mão dele, fez, olha, se não me agradar, eu posso demitir. E hoje ele não tem esse poder. E isso, segundo o Meirelles disse na entrevista, é o que incomoda muito o presidente Lula. E fica claro a gente ver isso, perceber isso em outras atuações, né? E aí, outras falas. Inclusive, o próprio Roberto Campos Neto lembra, meu mandato está acabando. O presidente Lula, nessa entrevista à Rádio Tatiaia, destaca, ele foi questionado ali com relação a Gabriel Galípolo. Ele coloca Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central, como um menino de ouro. É o nome favorito, Débora? E qual que é a leitura que o mercado tem com relação a essa possível indicação? É o nome favorito até o momento, é um nome bem aceito. A gente precisa lembrar também que Gabriel Galípolo já passou pelo mercado financeiro, ou seja, ele também tem um trânsito muito bom em relação a isso, tecnicamente falando, inclusive, também. Não à toa, ele tem vários projetos e tudo mais que hoje já foram aderidos no próprio governo, que foram de autoria, eles foram pensados também por Gabriel Galípolo. Então, ele é um nome realmente favorito, é um nome bem visto, inclusive, bem aceito, pelo que a gente tem até o momento. Inclusive, Gabriel Galípolo, que substitui em alguns momentos, quando a gente tem Campos Neto viajando ou estando fora do país, Gabriel Galípolo ficando à frente ali, e ele que pode realmente ali assumir, trazendo essa continuidade na condução técnica do Banco Central, coisa que a gente já viu nessa última reunião, quando a gente teve a unanimidade e que Campos Neto muito bem trouxe ali novamente, essa questão da decisão técnica em cima da política monetária, da condução técnica, e Gabriel Galípolo já falou isso em outras várias entrevistas também. Então, é um nome, sim, bem aceito. Inclusive, ele foi questionado, né, se o Campos Neto se não teria pegado mal, assim, o fato de o Gabriel Galípolo ter ido discutir ali, ou seja, participado da reunião para poder falar sobre a meta contínua de inflação. E o próprio Campos Neto disse que não via problema algum, né, de Galípolo ir até lá, ele ligou antes para Campos Neto, avisando que ok, ou seja, a decisão técnica passando à frente de qualquer questão política, que, aliás, em relação a questões políticas, as
alfinetadas que Lula deu em relação a Campos Neto estar supostamente assumindo já no governo Tarcísio algum cargo, ele disse que isso tudo era factoide e por isso não iria entrar nesse embate político, né?